voltamos com o segundo bloco da nossa conversa com o ex-vereador Pascoal Abdo, aqui de Jacareí. Bom, Pascoal, é assim que você chegou aqui na Câmara hoje? Você encontrou uma ex-colega sua, né, a Cristiane Fidelis, e você falou que desde o último dia seu como vereador até hoje você nunca tinha voltado à Câmara de Jacareí, né? Nunca tinha voltado mais. Deu até um negócio na hora que eu entrei. Realmente, durante 4 anos da minha gestão, setando aqui, parecia que é a nossa casa, né? E voltar agora, depois de tanto tempo, foi um negócio legal. Como é que foi essa sua entrada para a política? Quem que começou a falar isso no seu ouvido para você ser candidato a vereador? Eu criei uma independência financeira muito cedo, devido a responsabilidades que eu até falei agora anteriormente. Nós criamos uma responsabilidade muito precocemente. E no mundo, conforme a necessidade, eu cheguei a ser, antigamente falavam que era mascateiro. Mascateiro vendia cama, mesa e banho na rua, de porta em porta. É uma coisa que eu gostava de fazer. E eu visitava todos os bairros de Jacareí. Tinha clientes espalhados por todos os bairros, Igarapés, Rio Comprido, de ponta a ponta, Parque Meia Lua. Então, aí comecei a ser muito conhecido. E começaram a me dar essa sugestão: por que você não é candidato a vereador? Por que você não é candidato a vereador? Beleza, eu falei assim, nunca pensei, né? Aí um conhecido nosso, ele falou, na época eu fui candidato com o Benedito Sérgio Lencioni, candidato a prefeito. Aí um amigo meu falou, eu vou te levar lá, vou te apresentar, eu já vi que o seu conhecimento aqui nos bairros, eu vou te levar para você apresentar para o Benedito Sérgio Lencioni. Eu falei, tá bom, me leva lá. Aí parece que aceitaram minha candidatura, enfim, aí fui lá, o maior problema é convencer meu pai. Aí cheguei no meu pai e falei assim, pai, acho que eu vou querer ser candidato a vereador. Ele falou, que você está maluco? O que você está querendo com isso? Você quer dor de cabeça, tal? Você está querendo o quê? Por causa de dinheiro? Eu falei, não, que dinheiro? Nem sei, eu tô nem... Mas eu quero seu apoio. Eu queria muito seu apoio porque, estrategicamente, ele ia me orientar de uma maneira legal, e como me orientou mesmo. Ele falou, só te apoio com uma seguinte condição. Se você prometer para mim que você não está entrando na política por causa de dinheiro. Falei, prometo. Não é por causa disso. Já tinha uma loja de imóveis, já estava estabelecido, tranquilo. Ele falou, não, mas eu não quero que você me prometa desse jeito. Falei, como o senhor quer? Faz uma declaração, assina e leva no cartório e registra em cartório. Isso que é confiança. E isso que eu fui lá, fiz, peguei ele e falei, e agora, pai, você vai me ajudar? Ele falou, agora sim. Então, aí começamos a fazer uma campanha, bem simples, modesta, com os amigos ajudando, e acabou acontecendo. Na primeira vez que eu fui candidato, fui eleito. Fui eleito muito novo. Foi eleito com 24 anos pelo PST, né? Que apoiava o BSL. Isso. O que você lembra dessa campanha na rua, de percorrer bairro pedindo voto? Como é que é ir para a rua pedir voto? A campanha em si, é uma coisa muito legal, assim, que você conhece a situação de perto de todas as pessoas. E como eu tinha essa facilidade por causa do meu dia a dia, que era estar lutando em bairro, casa por casa, então eu formei grandes amigos. Eu tenho grandes amigos espalhados por toda Jacareí. E fomos montando núcleos de amizade, um ajudando, pedindo, fazendo reuniões assim, de casa em casa. Foi literalmente falando assim, formiguinha. Campanha assim, casa por casa. Ninguém conhecia politicamente o Pascoal. Ninguém imaginava que um moleque de 22, 23 anos pudesse ser eleito vereador. Enfim, acabou dando então, com a estratégia que meu pai montou, estrategicamente tirar o chapéu para ele. Nós fizemos diversas reuniões, assim, casa por casa, lugar por lugar, um indicava, um marcava uma reunião, ia.
E não dava, assim, era muito novo para poder, assim, a antiga política, chegar e prometer as coisas. Prometer o quê? A única coisa que eu prometi, caso eu ganhasse, eu abriria a mão do meu salário. Tanto que eu cheguei a ser processado por causa disso, mas ganhei a ação. Então, eu abri mão. Aquilo que eu ganhava, eu transformava em benefícios para a população carente. Que eu tinha cadastro muito grande, que a gente já ajudava, já desde a época que meu pai, a gente nem imaginava na política, a gente já tinha um grupo de pessoas que a gente já ajudava. Então, teve uma facilidade para ajudar mais ainda. Mas, assim, foi uma surpresa para muita gente. Você teve 541 votos em 92. Agora, em outubro, vai completar 30 anos da sua eleição. O que você lembra dessa experiência do mandato parlamentar, os seus colegas aqui? Aliás, deixa eu pedir para o pessoal da técnica, a gente tem uma foto daquela legislatura com todos os vereadores, que naquela época eram 19 vereadores, né? Eram 19 vereadores. Ali em cima a gente tem os dois presidentes, que é o Pedro Leite e o José Antero. Pedro Leite, José Antero, isso, aí tem o Luciano, Adir Rossi, Alexandre Ruston, ali embaixo o Benedito de Souza, o Valmir do Meia Lua, na época eleito pelo PT, o Amagai, o Dionísio Ottoboni, que morreu recentemente, o Didi Guedes, o Egídio Coimbra, que também morreu na legislatura seguinte, Itamar Alves, o Jamil Ahmed, né, que foi eleito junto com você no seu partido, né? No meu partido. O Joel Alves, também já falecido, o Luiz Albino, Marco Aurélio de Souza, no primeiro mandato como vereador, Moacir Mancilha, você era uma foto bem novinho. Bem novinho. Mas era assim, daquele jeito. Sem nenhum cabelo branco ainda. Sem nenhum. E o último ali, o Sebastião da Silva, o Ney da Liga, né? O que você recorda desse pessoal? São grandes pessoas. Fiz grandes amizades, assim... Eram pessoas assim, experientes, um ou outro que era a primeira legislatura, mas a maioria eram já reeleitos, né? O Didi Gaiola foi meu professor, só para você ter uma ideia. Então, tenho muita saudade deles. Tivemos alguns arranca-rabos no meio do percurso, até por imaturidade, na verdade, assim, jovem se queria colocar coisa e, na verdade, na política não é assim que funciona, né? Então, com erros e acertos, a gente acabou amadurecendo e formando boas amizades. Tem algumas pessoas aí que eu sinto a falta, tipo o Jamil, que faleceu, né? Era um grande parceiro, grande amigo. Tem o Alexandre Ruston, que a gente praticamente da mesma idade, então a gente se entendia bem. O próprio Marco Aurélio, como a gente era na época, não era tão oposição, mas a gente era assim, não era da situação, mas não era tão aquela oposição radical. Porque o BSL ficou em segundo lugar, né? O Dr. Telmo ganhou, né? Que ganhou a eleição. Então, como eles já tinham a maioria absoluta, eles não precisavam muito da gente. Eu, Luiz Albino, tenho até o Valmir, na época, que era do PT, tem o Marco Aurélio, que era do PT. Então, a gente fez essa amizade com esse povo aí da oposição, entre aspas, né? Mas tivemos um grande amadurecimento durante o processo todo, né? O primeiro ano foi um ano muito difícil, né? Até você se adaptar e tal, mas depois acabou acontecendo. E o que ficou de mais marcante para você nesses 4 anos de mandato? Por exemplo, tinha alguma coisa que, quando entrou, imaginava que o vereador poderia fazer e depois acabou não podendo fazer? Então, é que nem eu falei, assim, antes de eu ganhar a eleição, eu nunca tinha entrado numa Câmara Municipal. Chegando novo, imaturo, tudo aquilo que você viu de errado nos bairros, você queria resolver a todo custo. E não era assim. Então, foi que nem o primeiro ano foi muito difícil de adaptação. Nós tivemos um projeto muito polêmico na época, do feriado de 8 de dezembro.
Na época, os comerciantes, eles, como era, sempre caiu o feriado de 8 de dezembro, sempre caiu no 5º dia útil e era o melhor dia do ano, os comerciantes sofriam com isso. Então, a maioria dos consumidores aqui, como era feriado, o pessoal pegava aqui o carro e ia lá para São José dos Campos. E eu lutei muito naquela época para que pudesse ser um feriado facultativo, para que o comércio pudesse abrir, né? Depois de muitas brigas, acabou dando certo, né? Então, isso foi um negócio marcante na época. Mas, assim, teve diversas situações que nem sempre foram felizes, né? E daquilo que a gente esperava. Mas a política é isso. E você teve também projetos que você pensou para a cidade, projetos de lei, eu estou falando, que você apresentou para cá ou não? Então, naquela época, infelizmente, a gente tinha que nem... Não tínhamos a maioria absoluta, quer dizer, quem tinha a maioria absoluta, a gente não tinha tanta chance de ter algo que pudesse se destacar, que pudesse trazer realmente em benefício. Eram muitos engavetados, vamos falar assim, porque não era do partido da situação. Apesar que eu tinha um bom relacionamento com o Dr. Telmo. Era uma pessoa nova, então a credibilidade para pessoas novas hoje seria de uma forma diferente. Hoje eu queria estar com o amadurecimento que a gente teve, então seria de uma postura totalmente diferente. Mas não me arrependo de nada, não. Quer dizer, esses 4 anos você conseguiu fazer o que você queria na medida do possível. Na medida do possível. A gente sabe que não depende totalmente, exclusivamente da gente, da nossa vontade. Então, a política você tinha que estar... Teve muitos projetos, as ideias que foram passadas e foram passados para ser autores diferentes. Senão, se eu fosse o autor, não passaria de jeito nenhum. Então, a boa vizinhança, acabou acontecendo isso. Você foi eleito pelo PST, que no comecinho do mandato o partido acabou, né? Aí foi, se não me falha a memória, foi PFL. É isso, daí o partido acabou, começou aquele negócio de fusão, de siglas e acabou indo... Hoje você está afiliado a algum partido? Não, nenhum, né? Nenhum partido. Quando acabou os 4 anos de mandato, você não quis tentar a reeleição? Na verdade, eu cheguei a tentar a reeleição, mas sem fazer campanha, porque eu não queria mais. Foi 4 anos assim, estressantes para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional também. Quer dizer, o seu pai tinha razão quando falava que você vai estar criando dor de cabeça? Exatamente. Era legal assim, um pensamento para a gente poder tentar ajudar a fazer a nossa parte. Eu tentei. Não me arrependo, mas assim, eu deixei de lado muito a minha vida pessoal e deixei muito a minha vida profissional. E você se abdicar por 4 anos da sua vida profissional, você olha e começa a falar, puta, olha o quanto que eu perdi, né? Mas deu tempo da gente se recuperar. Hoje em dia você acompanha a política nacional ou estadual? Eu acompanho de longe. A nacional é fácil de acompanhar pelas mídias sociais, né? Acompanho pouca coisa a política aqui de Jacareí, mas das pessoas antigas, assim, o mais próximo é o Valmir, que está aqui como vereador, e o próprio prefeito, o Isaías Santana, que a gente já sabia que ele teria condições de ser prefeito 4 anos antes dele se candidatar. Então a gente tinha muita amizade. Você, desse relacionamento do mandato, ficou alguma amizade desses vereadores? O Jamil, o próprio que você falou que morreu cedo, né? Sim, o próprio Valmir, temos amizade. Assim, o contato, por causa da minha distância, que eu mudei para São Paulo, né? Por necessidade, inclusive, então você acaba se afastando um pouquinho do dia a dia, mas a gente acompanha bem. Engraçado que o seu pai, quando você falou que ia ser candidato a vereador, falou que ia ter dor de cabeça, não sei o quê, mas o seu pai foi candidato a vereador depois, né, em 2000, né? Ele foi porque eu queria que eu insisti. Na verdade, ele não queria, eu insisti, falei, não, o senhor faz agora, eu preciso trabalhar, preciso correr, tenho 2 filhos para cuidar. Ele foi candidato, sim. Não foi eleito, mas também nem chegou a fazer campanha. Nem chegou a fazer campanha. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo no nosso programa. O Agente em Destaque volta já.